Oi, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre sequências e funções, mais especificamente sobre PA e PG, ou seja, progressão aritmética e progressão geométrica. Então, vamos começar olhando essa sequência aqui, os números 2, 4, 6. Você consegue adivinhar qual será o próximo número? A gente consegue imaginar que vai ser o 8, até de uma forma intuitiva. A gente pensa, do 2 para o 4 eu somo 2, do 4 para o 6 somo 2 de novo, então vamos fazer isso de novo. E o próximo número, então, depois do 8? O 10. A gente conhece bem essa sequência, né? São os números pares, são os números que a gente chama de múltiplos de 2. E vocês vão ver que a gente sempre vai de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sempre de 2 em 2. Sempre se soma 2 para obter o próximo número. Então, que características que a gente pode observar aqui? Primeiro, que para eu ter o próximo número, eu sempre vou somar 2, certo? Porque essa é a regra de formação, assim, dessa sequência, digamos. E também, se eu quiser ter o número anterior, eu posso subtrair 2. Por exemplo, se eu souber que eu tenho o número 10 e eu quiser saber qual número vem antes, eu sei que eu subtraio 2, 10 menos 2 dá 8. E que a diferença entre dois números consecutivos de qualquer número dessa sequência inteira, que pode ir até o infinito, sempre é 2, certo? Isso é o que a gente chama de razão. Então, do 2 para o 4, eu somei 2. Do 4 para o 6, eu somei 2 de novo. Do 6 para o 8, eu somei 2 de novo. Do 8 para o 10, eu somei 2 de novo. E isso é o que a gente chama de uma progressão aritmética, porque eu sempre vou estar somando 2, e isso é a razão. É uma das características principais da PA. Então, ela é uma sequência de razão 2 que a gente chama de progressão aritmética. A gente poderia ter uma PA finita ou uma PA infinita. Então, nesse caso aqui, a gente coloca esses 3 pontinhos aqui para identificar que ela é infinita, ela vai para sempre existindo, porque os números também são infinitos, então a gente pode ter essa PA dessa forma, sempre dos números de 2 em 2. Então, uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que a diferença entre qualquer termo e seu antecessor é sempre igual. Então, geralmente a gente coloca os elementos, né, os numerozinhos que fazem parte dessa PA, dessa sequência, como sendo A ou alguma outra letra, e o número que seria a ordem desse número. Então, o primeiro valor dessa progressão aritmética seria o A1. Depois eu tenho o A2, depois o A3, depois o A4, e assim em diante. Eu poderia ter o A10, o A11, poderia ter o A100, o A101, 102, ou até o infinito. Então, eu posso ter qualquer número que for necessário a gente identificar. E a gente sempre inicia no A1, e a razão é o R, né? Lembrando que a razão é sempre a diferença. Então, entre o A1 e o A2, a gente soma a razão, entre o A2 e o A3, a gente soma a razão, e é sempre uma soma, isso que define a PA. Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos. Primeiro é essa sequência que a gente já estava vendo, né? 2, 4, 6, 8. Então, ela tem a razão 2 e ela se inicia no 2, tá? A razão, a diferença, e o iniciando é o primeiro número. E nessa segunda sequência que a gente tem? 0, 3, 6, 9, 12. Então, eu sempre estou somando 3, né? Sempre do 0 para o 3, do 3 para o 6, do 6 para o 9, do 9 para o 12, sempre são 3. Então, a minha razão é 3. E o primeiro número é o 0. Então, nesse caso aqui, a minha razão é 3 e eu inicio do 0. E a terceira sequência que a gente tem, que é 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Talvez pareça um pouco estranho, porque tá meio que ao contrário, porque ela tá diminuindo, mas é exatamente isso. Qual que é a diferença do 3 para o 2? Menos 1, certo? Eu tô subtraindo 1 desses números. Eu tô subtraindo 1 do 2 para o 1, do 1 para o 0, e assim indo para os números negativos. Então, a minha razão é menos 1, e eu estou iniciando no número 3. Ou seja, o que eu posso dizer? A razão eu vou chamar de R, e o número inicial eu chamo de A1. A gente chama assim dessas letrinhas para ficar mais fácil. Então, R e A. Esses dois valores são as características da PA. Ela define toda a PA como ela vai ser. Então, agora a gente vai para um exercício aqui. Qual que é a PA definida por R igual a 3 e A1 igual a 1? Então, primeiro vamos recapitular. O que é a razão? É a diferença entre os números, né? É a diferença entre o primeiro número e o segundo, entre o segundo e o terceiro, e assim em diante. Faz sempre a diferença nesses valores. E o A1 é o primeiro valor.
a gente pode começar por ele. Se o A1 é 1, então o primeiro número dessa minha sequência é 1, certo? E como a razão é 3, como é que eu posso fazer para calcular o segundo número? Bom, se a diferença entre eles tem que ser 3, então eu vou somar 3. Então, 1 mais 3, 4. Tranquilo. E o próximo número? 4 mais 3, 7. Estou somando a razão, certo? Depois do 7, 10. E 10 mais 3, 13. É o próximo número dessa sequência. E assim em diante. Essa é a sequência, essa é a minha PA, certo? Ela é meu PA porque eu estou somando sempre esse valor, que é sempre o mesmo, ele nunca muda, né? E é só isso, super tranquilo. Então, o primeiro valor, nesse caso, é 1 e a razão é 3. Então, ela vai continuar assim, nesse caso, uma PA infinita, certo? Agora, vamos explorar um pouquinho mais esse nosso exemplo que a gente pegou desse exercício. Então, eu tenho os números 1, 4, 7, 10, assim em diante. E ela é uma PA, né? A gente sabe que é uma PA, que a diferença entre os números é sempre a mesma. Então, do 1 para o 4, eu somei 3, do 4 para o 7, eu somei 3, do 7 para o 10, eu também somei 3. E, então, ela é uma PA de razão 3 e a 1 igual a 1. Então, a resposta assim, para o nosso exercício. Mas o que mais que a gente pode descobrir sobre isso? Então, a gente vai agora brincar um pouquinho mais, explorar um pouquinho essa sequência para saber o que a gente consegue descobrir aqui. Então, primeiro, né? O número 4, que é o meu segundo termo, ele é o primeiro termo somado com 3, certo? Então, o 4 é o 1, o primeiro termo, mais o 3, que é a razão. Depois eu tenho o próximo termo, é o 7. O 7, ele é o 4 mais o 3. Só que esse 4, ele tá na linha de cima, né? Ele é o 1 mais 3. Então, eu posso dizer que ele é o 1 mais o 3 mais o 3. E o terceiro número, que é o 10. O terceiro número da minha lista aqui, né? É o quarto número da sequência, é o nosso A4. Então, o 10, eu posso dizer que ele é o primeiro valor, certo? O 1 aqui. E aí eu somei 3 para chegar até no 4, somei 3 para chegar até no 7, somei 3 de novo para chegar até no 10. Então, eu estou somando 3 vezes aqui. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Então, a cada número que eu adiciono na sequência, eu estou somando mais uma vez a razão. Isso é lógico, porque é a forma de a gente criar essa PA, certo? Eu estou adicionando 3 para descobrir qual que é o próximo número. Então, se eu sempre estou adicionando 3, dependendo da posição que esse número tiver, ou seja, dependendo de A a N, né, sendo o N o valor, por exemplo, se eu tiver o A3, ou o A4, ou o A12, dependendo desse número, eu vou saber quantas vezes eu estou somando 1, certo? Então, o que a gente pode perceber aqui? Se eu tiver o próximo número, qual que vai ser? A gente sabe que a gente vai pegar o 3 e somar 3. Vai dar 13. O 13 é o próximo número dessa sequência, tá certo? Mas o que a gente pode pensar também? Que o meu próximo número, que é o nosso A5, ele vai ser o 1 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, certo? Eu estou somando 4 vezes o 3. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar aqui nesses valores e vou mudar um pouquinho. Porque 3 mais 3 é 3 vezes 2, certo? E esse aqui, 3 mais 3 mais 3, é 3 vezes 3. E esse aqui é 3 vezes 4. Se eu tiver o meu próximo número, o meu A6, eu posso até calcular o número, mas vamos esquecer isso um pouquinho. Vamos pensar aqui. Eu vou pegar o número 1, que é o primeiro valor da minha sequência. Depois eu vou pegar o 3, que é a razão. E eu vou saber, bom, se eu quero o A6, eu estou usando a razão 5 vezes, certo? Por quê? Porque eu estou indo do A1 para o A2, do A2 para o A3, do A3 para o A4, e assim em diante até o A6. Então, estou somando 5 vezes a razão. Vocês percebem que os números estão aumentando de 1 em 1 aqui? Eu multiplico por 2, depois por 3, depois por 4, depois por 5. E, de fato, essa é a lógica do negócio. Se eu tiver aqui o AN, vamos dizer que N é qualquer número aqui, tá? Pode ser o 12, pode ser o 15, pode ser o 4, pode ser o 60, o número que a gente quiser. E o AN, ele vai ser sempre o primeiro número mais o 3 multiplicado por quê? É sempre um a menos do que o N, certo? Aqui eu tinha 5 e eu multipliquei o 3 por 4. Eu tinha 6, eu multipliquei por 5. Aqui eu tenho N, eu vou multiplicar por N menos 1. É só isso, super tranquilo para a gente entender. Essa é a nossa forma de escrever essa fórmula, essa equação para uma PA. E por que esse N menos 1? É importante a gente entender um pouquinho por quê. Justamente porque eu estou
usando a razão para somar do primeiro termo, eu estou somando ela quantas vezes for necessário até eu chegar no último. Então, é sempre uma vez a menos do que a ordem desse valor, certo? Então, com a n, eu vou ter isso ali, essa equação. E o 1 é o nosso valor inicial, certo? Então, o que a gente concluiu? O enésimo termo. Enésimo é só para a gente dizer que é o n-ésimo, tá? Então, o de ordem n, por exemplo, o 30 é o trigésimo, o 40 é o quadrigésimo, e assim em diante. Então, se eu tiver o número n, né, o nosso AN, o termo vai ser igual a 1 mais 3 vezes n menos 1, certo? E por que isso? Porque o 3 é a razão e o 1 é o valor inicial, né, nosso primeiro número. Então, o que a gente vai ter? Em toda PA isso vai funcionar, em toda PA isso dá certo. A gente vai ter que o AN é sempre igual ao A1, nosso primeiro valor, mais o R, a razão, vezes o N menos 1. Várias letrinhas aqui, mas a gente entende bem certinho como isso funciona, né? Isso funciona para todas as PAs, para todos os exemplos que a gente já deu para vocês e para outros exemplos que vocês forem criar, tá? Essa é uma das regrinhas, assim, para uma PA ser uma PA e para a gente conseguir construir ela. Então, agora a gente vai vir aqui para esse exercício. Qual é o 16º termo da PA, definida por R igual a 3 e A1 igual a 1? Então, a gente poderia tentar fazer isso manualmente, né? Então, vamos pegar aqui. O A1 é sempre o primeiro número, então, 1. Agora, o próximo número vai ser somado 3, então eu vou ter 4, depois 7, depois 10. É a sequência que a gente já está trabalhando, certo? Se eu quiser, eu posso ficar fazendo isso até eu achar o 16º número, que é bastante coisa, né? Eu tenho que fazer 16 continhas. E se eu quiser o número, por exemplo, o centésimo, é bem difícil, começa a ficar levando mais tempo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a lógica para entender como isso aqui funciona. Então, a gente sabe que esse primeiro aqui, esse segundo, eu somei 3. E desse aqui para esse aqui, eu somei 3. Desse aqui para esse aqui, eu somei 3. E aqui eu vou somar 3. Até que eu vou ter esse número aqui, que vai ser nosso A16. Certo? E para cá, do número anterior, que é o A15, até o A16, eu vou somar também o R, a razão. Então, eu estou somando do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, até esse aqui. E quantos números eu tenho? Eu estou somando o A15, certo? Então, eu estou somando 15 vezes a razão, certo? Então, eu estou somando 15 vezes a razão. Então, o que vai ser o meu A16? O meu A16 vai ser igual ao 1, que é o primeiro valor, mais o 15R. Então, vamos calcular aqui. O A16 é igual a... Quanto que é 15R? O R é 3, certo? Então, vamos botar aqui 15 vezes 3. 15 vezes 3 é 45. Então, a gente conclui que o A16 é 46. Super tranquilo, né? Então, a gente usou a lógica de formação, assim, dessa sequência, mas a gente poderia também usar a equação, né? A mesma equação que a gente teve agora. Então, aquela que a gente viu que era que o AN é igual a 1 mais R vezes N menos 1. Então, a mesma coisa, eu estou usando exatamente a mesma coisa, quem quiser pode usar a fórmula para chegar nisso.